Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Hoje, domingão, 4 de abril do ano jubileu. A nossa lição está dizendo que é 4 de abril, mas a Casa Publicadora Brasileira cometeu um erro que não se comete. Nós estamos em 4 de maio. Eles colocaram abril aqui para confundir os leitores desavisados. Casa Publicadora, presta atenção, essa lição custa muito caro para vocês deixar passar um erro tão grande. Porque se fosse um dia, tudo bem, mas é uma semana inteira, vai até o dia 6, 7. Sacrifícios inúteis é o tema de hoje. Às vezes, podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo. Vamos ver lá. Anote aí. Isaías 1, 2 a 15. Isaías 56, 6 e 7. Salmo 51, 17. Que lições importantes sobre os sacrifícios são ensinados nestes textos? Esses textos, dá uma pausa, leia lá e volta aqui, tá bom? Esses textos são importantes porque eles mostram como é que Deus não quer um sacrifício. Porque mostrando como Deus não quer, você vai saber como é que Deus quer. Para essa semana a gente vai ler os textos, Isaías 1, 2 a 15, Hebreus 10, 3 a 10, Êxodo 12, 1 a 11, 1 Coríntios 5 a 7, Ageu 2, 7 a 9, Isaías 66, 1 a 5, Apocalipse 4, 7 a 11. Essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou os seus sacrifícios. Algo semelhante aconteceu no início da história da salvação, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. Esses episódios nos dão mais uma oportunidade de comparar sacrifícios aceitáveis com sacrifícios inaceitáveis. Veja Gênesis 4, 3 a 7 para compreender o sacrifício de Caim. Hebreus 11, 4. Para quem não está familiarizado com a Bíblia, o sacrifício de Caim foi o primeiro sacrifício que os herdeiros de Adão fizeram. Lembra? Adão não pecou no Éden? Como consequência, ele foi expulso do paraíso. Mas Deus não expulsou ele simplesmente, expulsou-o e deixou uma promessa. Ele disse: você está perdendo o paraíso agora, mas vai chegar um dia que o paraíso será restituído a você e sua descendência. Haverá um sacrifício, um cordeiro de Deus que vai morrer no seu lugar. Aí Adão ficou contente porque não precisava morrer. E Adão instruiu seus filhos, porque Deus havia instruído Adão. Falou assim: olha, filhotes, vai nascer um Salvador. Eu até achei que fosse... Primeiro, quando nasceu Caim, eu achei que fosse. Depois não era, nasceu Abel, eu achei que fosse. Eu achei que é. E aí o que aconteceu? E ele falou: agora vocês vão oferecer sacrifício. Esse sacrifício do cordeiro simboliza a nossa salvação no futuro. Esse sacrifício vai simbolizar Jesus Cristo. Então ele falou como é que tinha que fazer, como é que tinha que matar o cordeiro, como é que tinha que fazer. Entende? Aí os dois homens, Caim e Abel, foram adorar a Deus. Abel ofereceu o sacrifício do jeito que o pai tinha pedido. Caim falou assim: imagina, Deus não é tão rigoroso a ponto de querer um morto. Deus é contra a morte. Bom dia, cavaleiro. Deus não é a favor da morte. Eu sou agricultor, vou oferecer
a Deus o melhor da minha plantação. Foi lá e escolheu as melhores frutas, as melhores verduras, as melhores coisas e ofereceu a Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim, não porque não era uma boa oferta. Do ponto de vista humano era até melhor, não é? Uma cesta de fruta é melhor do que um guisado de cordeiro. Do ponto de vista da saúde. Mas Deus falhou e falou, não, eu aceito o sacrifício de Abel, mas não aceito o seu, Caim. Então, Caim fechou a cara, levou seu irmão Abel para o campo e o matou. Ele ficou com dó de matar o cordeiro, mas não ficou com dó de matar seu próprio irmão. Então ele foi expulso do meio do povo de Deus, entende? E a tônica é essa: Deus pede um sacrifício, Ele especifica o que quer, não é o que a gente quer, é o que Ele quer. Você pode achar que uma cesta de fruta é melhor, mas Deus quer um sacrifício, um cordeiro. Por quê? Esse cordeiro era símbolo de Jesus, que morreria na cruz. Essa de que você não precisa morrer, não é Deus que disse, é Satanás. Satanás fala, você não precisa morrer aí, desce da cruz, vamos embora. Transforma a pedra em pão que eu te transformo em dono do mundo. Você entendeu mais ou menos? Está meio confuso? Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários que a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Essa trágica situação não foi a primeira vez que Deus rejeitou sacrifícios, falando da situação dos profetas, não é? Aí ele fala, o primeiro sacrifício rejeitado foi o de Caim. Esse episódio nos dá mais uma oportunidade de comparar sacrifícios aceitáveis com sacrifícios inaceitáveis. Na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo. Essa é a palavra, apaziguá-lo, porque os pagãos ofereciam sacrifícios a seus deuses para apaziguar seus deuses que eram cruéis e tiranos. Mas Deus não é cruel e tirano, Deus não precisa ser apaziguado. Eles tentavam apaziguar Deus com sacrifícios e viviam como bem entendia. Faziam sacrifícios centralizados em si mesmos, assim como Caim fez, em vez de realizar em submissão a Deus. A atitude de autossuficiência domina o mundo hoje. Caim desejava viver da maneira como quisesse e apresentar a Deus um mero ritual com base em suas preferências pessoais. Concluímos que ele considerava Deus uma inconveniência, um obstáculo a seus objetivos, mas temia ao Senhor o suficiente para cumprir rituais mínimos. Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa de um Messias vindouro. Gênesis 3:15. Um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Abel entendeu os grandes princípios da redenção, viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão com Deus. Levou a vítima morta à vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício. Cristo morrendo na cruz do Calvário, tá vendo? E confiando na expiação que ali seria feita, tinha um testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita. Sua oferta seria aceitada. Esse comentário é de Donald White, página 48 do livro Patriarcas e Profetas. Qual é a importância de ir além de meros rituais religiosos? Como podemos depender totalmente da morte de Cristo como nossa única esperança de salvação? Existe hoje em dia
uma religião que faz o sacrifício da missa. A missa é um sacrifício oferecido por religiosos a Deus. Mas aí a gente pergunta, é esse o sacrifício que Deus pede? Ou Deus pede um outro tipo de sacrifício? É hora da gente refletir sobre isso. Temos que oferecer a Deus o que Deus pede, não o que a gente quer oferecer a Deus. Tá bom? O assunto está muito interessante. Muito obrigado. Aproveita para se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu gostei ou não gostei. Até amanhã. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.